Você consegue perceber quando o Espírito Santo está tentando se comunicar com você? Houve algum momento em sua vida em que o Espírito Santo estava te guiando, mas você não tinha certeza? Já se sentiu em dúvida sobre a voz de Deus por causa da incerteza e começou a se perguntar como reconhecer a voz do Espírito Santo? Hoje, neste vídeo, discutiremos 3 sinais que mostram que o Espírito Santo está falando com você. Então, certifique-se de assistir até o final. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se neste canal. O Espírito Santo quer te guiar, ensinar e alinhar com a palavra de Deus. Ele não quer que você seja enganado ou se desvie. Você não pode realmente conhecer Deus se não conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo em você te dá uma compreensão de quem Deus é. Você precisa saber quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que procede eternamente do Pai. O Espírito Santo é coigual com o Pai e o Filho. O Espírito Santo habita dentro de todo verdadeiro cristão. O Espírito Santo é descrito como um conselheiro ou ajudador, guiando você no caminho da verdade. Acredita-se também que o Espírito Santo concede dons aos cristãos, como se vê na vida de Cristo e seus discípulos, curar os enfermos, ressuscitar os mortos e mais. O Espírito Santo é frequentemente descrito como a presença ativa de Deus no mundo e na vida dos crentes. O Espírito Santo é visto como uma fonte de conforto e assistência aos crentes em tempos de dificuldade ou necessidade. Acredita-se que o Espírito Santo acompanha os crentes para fornecer orientação, força e suporte. Acima de tudo, o Espírito Santo fala a mente de Deus. Sim, o Espírito Santo tem uma voz. Deus tem planos para você, mas muitos crentes não alcançam o plano de Deus porque não conhecem a voz do Espírito Santo. Muitas vozes nublam sua mente, tornando a voz do Espírito Santo difícil de discernir. Pode ser a voz das circunstâncias, da mente, da carne, do cônjuge, dos amigos, dos pais ou até mesmo do diabo. No entanto, ser capaz de discernir a voz do Espírito Santo lhe dará uma vantagem sobre todas essas outras vozes. Primeiramente, você precisa saber que a voz do Espírito Santo vai além de uma voz suave e tranquila. Ele fala de diferentes maneiras. Não há uma única forma de expressar sua palavra, e Deus não pode ser limitado. Salmos 29, 4-5 diz que a voz do Senhor é poderosa, cheia de majestade e quebra os cedros do Líbano. Em 1 Reis 19, 11-13, a Bíblia diz que, após o terremoto e o fogo, Deus não estava no fogo, mas sim em uma voz suave e tranquila. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com o manto e saiu à entrada da caverna. Deus fala de várias maneiras. Agora que você sabe disso, quais são os sinais de que o Espírito Santo está falando com você? Primeiro, há uma inquietação no seu espírito, uma convicção expressa pela sua consciência como um sinal de pare, colocado pelo Espírito Santo. É a maneira dele dizer para você parar exatamente onde está ou interromper uma ação específica e não prosseguir. A Bíblia diz em Atos 16, 6-7, que Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Por que o Espírito Santo faria isso? A Ásia não seria um lugar digno de receber a palavra de Deus. O Espírito Santo os manteve longe desse lugar e não permitiu que entrassem na Bitínia. Isso pode ter ocorrido porque havia um perigo nesses lugares que Paulo e seus colegas não conheciam ou por outros motivos conhecidos apenas por Deus. O que eles sentiram foi um alerta em seus espíritos. Somente Deus sabe o que teria acontecido se tivessem desobedecido ao Espírito Santo. Você pode estar assistindo a este vídeo agora e sentindo uma inquietação no espírito sobre não sair hoje. Pode estar se perguntando o que isso significa, mas pode ser o Espírito Santo tentando chamar sua atenção. Pode ser também uma forte convicção sobre algo, um sentimento repentino de que algo não está certo. Todos esses são impulsos do Espírito Santo, talvez para salvar sua vida de um perigo.
Quantas pessoas já morreram em acidentes de carro e de avião porque ignoraram a inquietação em seus espíritos para não entrar naquele carro ou viajar naquele dia? Talvez tenham ignorado, pensando que era apenas emoção e medo e que não vinha do Espírito Santo. Se há um sinal principal que Deus usa para chamar nossa atenção, é a falta de paz. Como filho de Deus, o Espírito Santo habita em você. Uma prova de sua presença é a paz que ele te dá. Paz é um estado de calma no espírito. A presença de paz geralmente confirma a presença de Deus em uma situação. Mas no momento em que essa paz está ausente, isso indica problemas, e o certo a fazer é correr para Deus em busca de clareza. Deus sempre trabalha com sua paz. Se é um passo que Deus não quer que você dê, Ele retirará sua paz. Quando a paz não está presente, você sente desconforto ao tomar aquela decisão. Você pode não ser capaz de decifrar o que está acontecendo, mas de repente se sentirá inquieto. Deus pode te deixar inquieto quando precisa que você interceda e te alertar sobre um perigo iminente. Ele te fará saber através da inquietação em seu espírito. Portanto, se tudo está pronto, mas sua paz não está, pode ser um sinal de Deus. Você sabia que a paz também é um canal para aumentar sua sensibilidade? É como um semáforo que indica exatamente quando você precisa parar, se preparar para se mover ou iniciar a jornada. Ele trabalha através da sua paz para ajudá-lo a discernir o que ele pensa sobre as questões da vida. Uma maneira de reconhecer que Deus está te guiando é observando como você se sente após seguir suas instruções. Você não sentirá mais inquietação, mas um senso de paz restaurada. Quando você perceber que de repente se sente inquieto sobre um certo negócio, um plano de viagem ou um encontro com certa pessoa, ele pode estar dizendo para não ir ou que está preparando algo para você. Deus está tentando mostrar algo que você não pode ver. Se esse tipo de sinal estiver chegando até você, não o ignore. É o Espírito Santo tentando se comunicar com você. O segundo sinal é através dos sonhos. Sonhos são tão comuns que muitos cristãos cresceram sem respeitá-los como um método válido de orientação divina. Surpreendentemente, Deus nos ensina que a vinda do Espírito Santo inspirará novos sonhos em nossas vidas. Em Atos 2:17 a Bíblia diz: "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos." Esta escritura mostra que os sonhos vêm da presença do Espírito Santo. A partir de hoje, não subestime os sonhos. Isso, no entanto, não descarta o fato de que os sonhos podem vir de outras fontes além do Espírito Santo. Alguns podem ser devido às suas emoções ou ao que aconteceu no dia, alguns podem até vir do próprio diabo. Forças malignas podem até manipular seus sonhos, o que não deve ser levado levianamente. No entanto, saiba que muitos sonhos resultam da presença do Espírito Santo. Se você observar o nascimento e os primeiros anos de Jesus, descobrirá como os sonhos desempenharam um papel importante na vida de José e Maria. Um sonho levou José a ficar com Maria, mesmo sabendo que ela estava grávida antes de se casarem. Um sonho também direcionou José a fugir para o Egito para a segurança do bebê Jesus. Porque José obedeceu, Jesus escapou do massacre dos bebês ordenado por Herodes. Isso significa que o Espírito Santo pode falar com você em um sonho. Vários homens nas Escrituras despertaram de sonhos e visões para destinos invejáveis. Um exemplo disso é Salomão. Salomão foi dormir e, através dos sonhos e visões, Deus veio a ele e uma transação que alterou seu destino aconteceu. Você sabia que a revelação sobre o cativeiro da nação de Israel e seu êxodo veio a Abraão enquanto ele dormia? Queridos, sonhos e visões podem ser uma ferramenta profética para o Espírito Santo se manifestar em sua vida. Se você perder isso,
perderá muito em seu destino. O último sinal é a repetição da palavra de Deus. Deus não é limitado quando se trata de encontrar maneiras de comunicar suas ideias a você. Ele sempre encontra um meio de enviar sua mensagem. Sua palavra é um canal principal pelo qual ele te faz ver o que quer. Pode ser um certo tema ou ideia que continua vindo à mente. Ele pode até direcioná-lo para uma escritura que explica o que ele tem trazido aos seus pensamentos naquela estação. Você também descobrirá que ele usa tudo para falar com você de maneira inesperada. Você pode encontrar um programa de TV, podcast ou música discutindo o tema. Se isso está acontecendo com você, Deus está tentando chamar sua atenção. O Espírito Santo pode se comunicar com você dando um versículo direto das Escrituras. Você perceberá que o significado daquele versículo se torna claro para você, podendo ser a resposta para a questão ou dilema que você pode estar enfrentando. Quando você descobrir que Deus está te dando algum dos sinais discutidos, não os ignore. Se escolher não prestar atenção, especialmente quando isso se repete, você pode perder algo importante que Deus está prestes a manifestar naquela estação de sua vida. Deus está sempre falando com seus filhos, mas a pergunta é: você está prestando atenção suficiente para ouvi-lo falar? Você quer que Deus fale com você, está desesperado por uma resposta, orou, jejuou e fez tudo o que sabia fazer para ouvi-lo, mas parece que ele não está ouvindo. Isso pode ser uma experiência muito frustrante. Mas é que ele não está respondendo ou você não está ouvindo. Isso geralmente acontece porque você espera que Deus fale de uma certa maneira, mas ele escolhe responder de maneira diferente e por isso você perde o que ele está dizendo. Querido, Deus não pode ser limitado ou previsto. Para realmente ouvir Deus, você precisa abrir seu coração e prestar atenção. Isso significa que você precisa entender que Deus tem diversas maneiras de fazer as coisas. A Bíblia diz que os caminhos dele não são os nossos caminhos, e seus métodos definitivamente não são iguais aos seus. Além disso, ele não pode ser previsto. Elias estava esperando ouvir Deus, olhou para o fogo sabendo que Deus é um fogo consumidor. Então, presumiu que a voz de Deus estaria no fogo, mas não estava. O vento veio e ele pensou: "Ah, Deus deve estar no vento." Mas novamente Deus não estava no vento. Finalmente, houve uma voz pequena e tranquila, que era a voz de Deus. Você pode ter uma noção errada de como Deus fala, e isso explica por que não está ouvindo. A voz de Deus não é apenas uma voz audível, aterrorizante e inconfundível. Não são apenas visões e sonhos. Pode ser aquela voz suave no seu coração, sempre falando com você, guiando seu coração, incentivando seu espírito, conselhos de pessoas piedosas e até mesmo um sinal ou uma escrita aleatória podem ser a maneira de Deus falar com você. Então, se você está esperando apenas ouvir uma voz audível antes de obedecer, está esperando na ignorância e pode esperar para sempre sem ouvir Deus. Distrações também podem impedir você de ouvir Deus falar. A distração é uma arma principal que o diabo usa para te impedir de prestar atenção ao que Deus está dizendo. Ele usa atividades para ocupar seu dia, não deixando tempo para você pausar e ouvir Deus. Ele também usa pensamentos distraídos para manter sua mente ocupada, mesmo quando você está na igreja, pensando sobre o que fará depois de sair da igreja, planejando mentalmente sua semana e assim por diante. Isso te impede de ouvir o que Deus está dizendo e é um grande sinal de que você não está ouvindo. Quando percebe que dificilmente passa tempo esperando e ouvindo na presença de Deus para ouvir sua voz, é um sinal de que você não tem ouvido. Por isso, não consegue escutá-lo. É por isso que você continua caindo em cada engano que aparece. É por isso que o mar de confusão em sua vida parece tão interminável. Você não sabe o que fazer, para onde ir ou em quem confiar.
e está se sentindo frustrado devido às nuvens escuras ao redor de sua vida. Você deseja começar a ouvir o Espírito Santo em você? Então, desenvolva um relacionamento íntimo com o Espírito Santo hoje e você experimentará mais de sua presença. Ouvir Deus não é difícil. Discernir sua voz entre as muitas vozes competindo para falar com você também não é difícil. Como pai, você não precisa virar quando seus filhos falam com você para saber quem está falando. Você os conhece tão bem que mesmo quando não dizem nada, o silêncio fala volumes para você. Você conseguiu isso através da intimidade, passou tempo suficiente com eles para conhecer suas vozes, maneiras e caráter. A pergunta é: você passou tempo suficiente com Deus? Você realmente conhece Deus? Pode achar difícil ouvir ou até mesmo ouvir Deus porque não tem um relacionamento com Ele. Você faz suas orações religiosas pela manhã sem perceber que está falando com alguém. Assim que termina, vai embora, esquecendo que a oração é uma comunicação de mão dupla, não é um monólogo ou uma sessão de discurso. Quanto mais próximo você é de uma pessoa, mais audível e clara sua voz será. Se está lutando para ouvir Deus, pode ser um sinal de que está seguindo-o à distância. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso e Eterno, Criador dos céus e da terra, Senhor, sustentador da vida e doador de todos os bons presentes, venho diante de Ti com louvores e ações de graças por Teu amor eterno e Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, obrigado pelo dom do Espírito Santo. Pai, perdoa-me pelas maneiras como me desviei do Teu caminho e pelos momentos em que ignorei os sussurros do Teu Espírito Santo. Confesso meus pecados e falhas e peço Teu perdão, assim como também perdoo aos que me ofenderam. Em nome de Jesus, declaro que estou livre de toda amargura e ressentimento. Repreendo a confusão, o caos deste mundo e tudo o que tenta me distrair de Tua orientação. Espírito Santo, ensina-me a reconhecer Tuas orientações e impulsos que me aproximam da vontade de Deus. Senhor, peço por um aumento de Tua sabedoria e discernimento em minha vida. Espírito Santo, enche-me para que eu possa tomar decisões alinhadas com o reino de Deus. Abre meus olhos para ver a porta que estás abrindo e dá-me coragem para atravessá-la. Pai Deus, peço Tuas bênçãos em todos os aspectos de minha vida. Estou pronto para Te ouvir. Assim como Samuel disse quando o chamaste, eu digo o mesmo hoje. Fala, Senhor. Teu servo ouve. Descanso em Tua presença. Fico quieto diante de Ti para ouvir Tua voz. Esperarei Tua direção antes de tomar decisões. Faz-me sensível à Tua voz. Não a confundirei com as muitas outras vozes ao meu redor. Minha intimidade contigo tornará Tua voz distinta, além de qualquer dúvida em meus ouvidos. Pai, afasta as distrações que me impediram de passar tempo contigo. Ajuda-me a desobstruir minha mente para ter uma mente clara que receberá Tua palavra quando ela vier. Dá-me graça para meditar em Tua palavra, para que eu conheça a Tua vontade. Obtenho força para ficar em Tua presença, até saber que o que estou prestes a fazer é Tua perfeita vontade para mim. Ordeno que todo espírito de medo, ansiedade e dúvida que impede minha total rendição ao Espírito Santo seja expulso. Oro por completa cura em minha vida, física, emocional e espiritual. Cobre-me, Senhor, com Tua proteção divina enquanto caminho por esta vida. Tenho sede demais da Tua presença. Que Tua presença sempre esteja comigo. Capacita-me a fazer grandes feitos para Ti, Senhor. Oro por sabedoria divina vinda de Ti. Tu és o príncipe da paz, e eu recebo Tua paz em minha vida. Para aqueles que ainda não reconheceram Tua voz, Pai, desperta neles uma fome por Tua palavra e uma sede por justiça em seus corações. Cerca-os com encontros divinos que os levarão para mais perto de Ti. Senhor, sou grato por Tua cura divina e proteção constante sobre minha vida.
Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Se este vídeo abençoou sua vida, clique no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever neste canal para mais vídeos de revelação. Até próximo vídeo.